abençoe a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus Cristo. Estou aqui com a palavra de Deus para anunciar aos teus ouvidos. Está escrito que bem-aventurado todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro. A fé vem pelo ouvir, e eu ouvi a palavra de Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 57. E vinda já à tarde, chegou um homem rico de Arimateia, por nome José, que também era discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado. E José, tomando o corpo, envolveu num fino e limpo lençol e o pôs no seu sepulcro novo, que havia aberto em rocha, e rodando uma grande pedra para a porta do sepulcro, retirou-se. Estavam ali Maria Madalena e a outra Maria, assentadas defronte do sepulcro. E no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus em casa de Pilatos, dizendo: Senhor, lembramo-nos de que aquele enganador, vivendo ainda ele, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia. Não se dê o caso que os seus discípulos vão de noite e o furtem e digam ao povo: ressuscitou dentre os mortos. E assim o último erro será pior do que o primeiro. Disse-lhe Pilatos: tendes a guarda, ide, guardai-o como entenderdes. Indo eles, seguraram o sepulcro com a guarda, selando a pedra. A esta altura, os religiosos, temendo que, segundo o Estado, viesse a ser primeiro, pior do que o primeiro, eles imediatamente vão à casa de Pilatos e ali expõem o que ele havia dito em vida, que depois de 3 dias ressuscitaria, e que não se desse o cuidado que os discípulos fossem de noite e furtassem o seu corpo e saísse pelas ruas divulgando que ele havia ressuscitado. Jesus Cristo havia previsto e dito aos seus discípulos que ele seria rejeitado pelos judeus, que ele seria morto pelas mãos dos homens, entregue aos pecadores, e no 3º dia ressuscitaria. Ele começa pregando: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Seguido de sua pregação, sinais, prodígios, maravilhas, que ele operou no meio do povo, e o Senhor Deus era com ele. A sabedoria com que falava e ensinava vinha do Pai. Isto foi admirável aos homens
conhecimento que ele não era letrado. Ele não era um homem que havia passado pelo colegial lá de Israel. Aos doutores da época, com 12 anos de idade, Jesus estava no templo ensinando com tanta sabedoria. Aos 30 anos de idade, aproximado Jesus, ele é batizado por João para cumprimento da justiça, para cumprimento da palavra de Deus. O Espírito Santo conduz ao deserto, onde foi tentado e ele resistiu a Satanás. Ele resistiu à fragilidade humana. Cada um é atraído e engodado por sua própria concupiscência. Mas Jesus, cheio do Espírito Santo, os anjos o serviram e ele saiu vitorioso no deserto. E ele começou o seu ministério pregando a mensagem do reino de Deus. No Evangelho de Marcos diz que ele foi enviado para evangelizar os pobres. Ele foi enviado para pregar o Evangelho. Em João capítulo 6, ele diz: eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. João capítulo 3 diz que como Moisés no deserto levantou a serpente, o Filho do Homem seria também levantado por esta geração. Jesus estava de cidade em cidade, aldeia a aldeia, pregando a palavra do reino de Deus. Ele não cobrava nenhum tostão. Ele nem sequer fez campanha. Ele não doutrinou os homens por uma doutrina falsa. Ele nem sequer disse alguma heresia. Nem tampouco ele foi contra as leis de Moisés. Ele não veio adrogar, nem destruir o que disse Moisés e o que falou os profetas. Pela obediência, algo que Deus havia dito desde o princípio: não toqueis na árvore do conhecimento do bem e do mal. O único mandamento o homem transgrediu, e assim sucessivamente a todos, que, ouvindo Deus falar, taparam os ouvidos e ignoraram o mandamento. E a Bíblia Sagrada diz que Deus levantou profetas, que Deus levantou reis, que Deus levantou juízes, e Deus enviou o unigênito Filho para que viesse a este mundo salvar. Na obediência de Cristo, por tudo que sofreu, ele foi tentado, mas não cometeu pecado. Para os religiosos ele era um enganador. Mas em João 14 ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por ele. Em João capítulo 8 ele declara: eu sou a luz do mundo.
viva. Em João capítulo 1, o verbo se fez carne. Em João capítulo 10 ele diz, ser o bom pastor. Em João capítulo 11 ele diz, ser a vida e a ressurreição. Em João capítulo 12 ele diz, aqueles que rejeitam a ele e não crê na sua palavra, ele não julga. A própria palavra que ele tem pregado há de julgar no último dia. Em João 13 ele diz, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. O Espírito Santo vem convencer o mundo do pecado, da justiça, do juízo. E a pregação de Jesus era levar o homem ao arrependimento. Mas quando o homem tapa os ouvidos, quando ele fecha a porta do coração, ele inibe Deus de entrar. Ele cerra a porta para que Deus não entre. Ele não aceita o conselho de Deus. Porque a esta altura da vida, a soberba faz parte do viver dele. A arrogância dele o conduz à perdição, precedendo a ruína da sua vida. Muitas são as misericórdias do Senhor, e elas são a causa de nós não sermos consumidos. No livro de Atos está escrito que Deus não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena agora, em todo lugar, a todo homem, e se arrependam. Sem arrependimento não há remissão de pecados. A tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação. A tristeza, segundo o mundo, opera a morte. A verdadeira salvação só é encontrada em Jesus. O verdadeiro arrependimento quem dá é Deus. Jeremias clama, converte-me e eu serei convertido. Sara-me e eu serei curado. Tudo apraz a Deus fazer, o querer o efetuar. Nada foge ao escape de Deus. Nada foge ao alcance do Senhor. Ele sonda os corações e as mentes. Ele conhece o caminho de todos. A Bíblia diz que nem todos que vivem em Israel são israelitas. Nem todos aqueles que me dizem Senhor, Senhor, entrará no céu. Nem todos que estão na igreja serão salvos. Nem todos são filhos de Deus. Todas as religiões não levam o homem a Deus. E Jesus Cristo ensinando a mensagem do Pai, vinha gente de todos os lugares para escutar o profeta da Galileia. Porventura não é este o Cristo que devia vir ao mundo? Ele é o prometido às nações. O Senhor que veio socorrer o povo. Ele veio salvar. Ele veio buscar, chamar os pecadores ao arrependimento. A pregação que Jesus fazia, a pregação era baseada
nos textos antigos. Se teu olho te faz pecar. Mas quando ele trouxe a doutrina do Pai, fizeram com que os religiosos revoltassem, porque no enxergar deles, Jesus estava infligindo as leis. Ao ver deles, Jesus estava arrastando milhares de pessoas ao engano, levando as pessoas a se distanciar do templo. Mas Jesus falou para a samaritana: a hora é chegada, que nem no templo, nem em Jerusalém, nem no monte adorarão o Pai, mas em espírito e em verdade. Jesus disse que aquele que o segue não permanecerá em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus afirmou no Evangelho de João que aquele que vê o Pai, vê o Filho. Aquele que crê no Filho, crê no Pai. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Os religiosos perseguiram. Na Judéia queria matar Jesus. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, eles queriam mais matar tanto Jesus quanto a Lázaro. E eles estão contentes, porque mais gente criam, muito mais acreditavam em Jesus ser Ele o Filho de Deus, o Salvador. Até que os céus e a terra exista, a igreja vem anunciando: verdadeiramente Jesus é o caminho, é o Salvador, Ele é o Rei. Ele voltará em breve e Ele aceitará as contas com todos os pecadores, os transgressores das leis de Deus. Porque se para um bom entendedor da palavra um pingo basta, por que não confere? Por que não examina? Por que não dá assunto à palavra de Deus? Por que ignora tanto aquilo que está escrito nos textos sagrados? O Espírito Santo expressamente falou que apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Estão tendo conselho nos ouvidos, desviando-se da verdade, amontoando para si doutores conforme os próprios desejos, homens amantes de si mesmos, que buscam mais a glória do homem do que a glória de Deus. Israel, aonde o rei ensinou, Jerusalém, aonde ele caminhou pregando, ele chorou quando ele viu o quanto resistiram às suas palavras. Jerusalém que mata os profetas de Deus, jogaram Jeremias no calabouço, prenderam ele em prisão a ponto de deixar ele ali para ele morrer de fome e de sede. Mas Ebed-Melech foi diante do rei e havia rogado por Jeremias, o profeta. E ele falou: tira Jeremias lá do calabouço, tira ele. Porque a profecia de um profeta, ela é contra o povo, ela é contra o sacerdote, ela é contra aqueles que fazem jus. Aquilo que Deus diz é contra aqueles que ignoram a palavra de Deus. No livro do
distante da igreja primitiva. Foi Deus que se intitulam ser líderes, pastores, profetas, doutores, mestres. Eles têm sabedoria, mas a sabedoria de um homem, sabedoria humana. Fizeram teologia, estudaram tanto para chegar aonde chegaram. O apóstolo Paulo, com a humildade que tinha diante de Jesus, ele fala aos irmãos que quando vim ter convosco trazendo o testemunho de Deus, eu não vim com sublimidade de palavras. A minha palavra não persistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e poder. Deus destruiu a sabedoria do mundo. Deus aniquilou a inteligência dos inteligentes. A verdadeira sabedoria Deus reserva para os justos. Peça com fé a Deus. E Deus não lança em rosto. Mas muitos estão usufruindo do poder do Evangelho para se enriquecer, ganhar fama, status, nome. Querem ser ovacionados, querem estar nos melhores lugares para ser bem visto pelos homens. A Bíblia declara em Salmos que somos entregues à morte todo dia por amor do Senhor. Homem de Deus, ele não é aceito em muitos lugares. Profeta de Deus não é recepcionado com o tapete vermelho, com luz, câmera e ação. Ele não é aplaudido de pé. Muito pelo contrário, ele é odiado porque ele traz uma mensagem de Deus. E a mensagem de Deus ao homem é arrependimento, mas o homem não quer ouvir, porque o homem está no pecado. O homem está cometendo abominação aos olhos de Deus e ele ignora Deus falar com ele, tapando os ouvidos, endurecendo a cerviz, tornando-se altivo de olhos, e o coração que já não aceita aquilo que Deus diz. Os religiosos eram assim. Jesus falou em Lucas e no Evangelho de Mateus: eles têm a chave da ciência, mas não entram no céu, e impedem aqueles que querem entrar. Eles são aqueles que justificam-se diante dos homens, mas as coisas que eles fazem diante dos homens, perante Deus é abominação. O apóstolo Paulo disse na carta de Timóteo que os homens maus e enganadores vão de mal para pior, enganando e sendo enganados. O que eles fazem em oculto, até dizê-lo é doido. Não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, antes condenai-as. A luz manifesta o que está em trevas. Deus conhece os vossos corações. Isaías diz: este povo honra a Deus com os lábios, mas o coração está longe do Senhor. De bom grado ouviram a palavra, mas endureceram os seus corações, taparam os seus ouvidos, fecharam-se os seus olhos. João capítulo 9, Jesus fala: eu vim a este mundo para juízo,
os que veem não enxerguem, e os que enxergam não veem. Muita gente diz: eu creio em Deus. E você pergunta à pessoa: você crê em Deus como diz a palavra de Deus? Ou você crê em Deus do seu jeito? Porque muita gente crê em Deus. Ela crê no Deus que ela inventou. Permite ela fumar, beber, roubar, prostituir, adulterar, mentir, trapacear. Ela acredita no Deus que permite ela viver como ela gosta. Mas o Deus que a repreende, que ela não conhece, e que por amor à alma dela, Deus faz levantar da sua voz, aos ouvidos dessa pessoa, a sua palavra. O apóstolo Paulo entrou na cidade de Atenas, e ali eles eram tanto supersticiosos. Eles honravam um grupo de irmãos que ainda iria ouvir as boas novas do Evangelho. O Deus que vós honrais, não o conhecendo, é eu que eu vos anuncio. É agradável a Deus aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Deus não faz acepção de pessoas. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Muitos coxos, muitos paralíticos, muitos cegos, muitos mudos. Jesus fez tantos milagres que ele teve compaixão da multidão, até quando esteve assentados para ouvir os seus ensinamentos, e ele multiplicou naquele dia 5 pães e 2 peixes, e saciou a fome de todos. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele voltará, e quando ele vier, muitos serão pegos de surpresa. Como ladrão da noite ele voltará. A Bíblia diz em Marcos o dia e a hora, se é pela manhã ou pela tarde, ou no cantar do galo, ou pela madrugada, nós não sabemos. Mas o que eu digo a todos: vigiai. Final do ano chegou, e o povo se prepara para as festas. Vai lá ovacionar o velhinho do Noel. Essa data é dar presente, recebe presente. 365 dias tem um ano. E a pessoa tem que fazer caridade, bondade, ser generosa, mas não tem muito tempo, porque no meio dessas festas aí diabólicas sai morte, contenda, é um querendo engolir o outro, porque a situação do mundo não está na mão do homem. Não é a política que vai resolver, não é o esporte que vai resolver, a situação do mundo não é a religião que resolverá. A Bíblia diz que ele esteve aqui no mundo, o mundo foi feito por ele, mas o mundo não conheceu a ele. Trocaram Jesus Cristo por Barrabás. Renuncia a tua vida. Se você quer que o mundo mude, renuncia a tua vida para Cristo. Você mude diante de Deus, teus pensamentos, tuas obras. Porque se você permanecer na rebeldia, se você permanecer no pecado e você morrer hoje, a tua alma irá para o inferno. E não é o pregador que vai jogar. A Bíblia diz que o que o homem planta, ele colhe.
O homem ignora os textos de Deus, porque ele só quer a parte do Salmo, que diz: elevo meus olhos para os céus, de onde me virá o socorro? O socorro vem do céu, vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ou quando não, Romanos capítulo 8, quem é por nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele escolhe as melhores partes, e ele ignora os textos que diz: os bêbados não entram no céu, os homicidas não entram no céu, os efeminados não entram no céu, os idólatras não entram no céu, os avarentos não entram no céu, os mentirosos não entram no céu. Ele ignora os textos que diz: os incrédulos, os abomináveis, os covardes, as prostitutas, os ladrões, os adúlteros, os fornicadores, os sodomitas não herdarão o reino de Deus. Porque muita gente acostumou por esses falsos profetas buscar a Deus por interesse. Vai atrás de Jesus por causa de uma cura, vai atrás de Jesus por causa de casamento, vai atrás de Jesus por causa de trabalho. Jesus diz que aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. A única coisa que Jesus ofereceu para a pessoa foi uma cruz. Sabe por que a cruz? É porque nela que você está pendurado. Se você descer da cruz para provar que você serve a Deus, você blasfemará de Deus. Arrotaram a ele: desce daí para que vejamos e acreditemos que tu és o Filho de Deus. Jesus ficou quieto. Os seus zombadores, os seus escarnecedores queriam tirar dos seus lábios alguma palavra, mas ele, fielmente ao propósito do Pai, na cruz consumaria a obra que o Pai havia confiado às suas mãos. De todos aqueles que tu me deste, nenhum se perdeu, senão o filho da perdição. O apóstolo Paulo diz que o firme fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e aqueles que professam o nome de Cristo afastam-se da iniquidade. Sabe que a iniquidade é pecado. O pecado divide o homem com Deus, o pecado separa o homem de Deus. O salário do pecado é a morte. Tudo que o homem faz aqui tem consequência. Se ele roubar e a polícia pegar, ele vai preso. Se ele matar, a polícia pegar, ele vai preso. Se ele trair, ele será traído. Tudo que se faz tem consequência. Se o homem largar a mulher e casar com outra, ele entrará em adultério. Ou se ele estando na união e ele trair a mulher, a barriga vai crescer. Será descoberta a traição. Nada que faz fica em oculto. A Bíblia preza pelo arrependimento do homem, para que o homem chegue ao conhecimento da verdade e se salve. Salvai-vos dessa geração perversa. O Deus desse século é o diabo. Ele tem enganado a muitos, tem cegado muitos, mas a verdadeira luz iluminou todo homem que vê o mundo. Diante de ti eu pus uma porta aberta. Aquele que tem pouca força não pode fechá-la, nem abri-la. Jesus salva, Jesus liberta, mas ele também condena. Porque aquele que rejeita a sua palavra, no último dia, a mesma palavra julgará o homem. Aquele que não tem seu nome escrito no livro da vida, será lançado no lago de fogo e enxofre. A pessoa chega aos 100 anos de idade, 112 anos de vida, e parece que é uma eternidade na face da terra. Para muita gente é muito
privilégio é muito bom. Chega a essa longevidade da vida, 112 anos, 115 anos. Mas o cansaço, o enfado, não permite a pessoa viver como um jovem, robusto, com força, com vigor, com perfeita saúde. Quando a pessoa é jovem, ela tem uma força tão extraordinária, mas quando a idade chega, ela perde a força, ela perde o apetite. A eternidade não se mede a 100 anos, não se mede a 1 milhão de anos. A vida de qualquer não consiste nos bens que possui. A vida de todos é como um vapor. O homem é apenas como uma erva. Depois que ele morre, seca-se. A pessoa que morreu há 10 anos atrás já não tem mais tanta lembrança dela. Pouco a pouco ela cai no esquecimento dos entes queridos, dos amigos mais próximos. Mas um dia em que deverá apresentar-se a Deus, porque pelas obras que fez em vida, ela terá que dar conta com Deus. O caminho de Jesus é estreito. O caminho que o mundo proporciona você andar é largo. Você faz o que dá na telha, o que você gosta, aquilo que a tua carne deseja. Não tem importância mentir, não tem importância beber, não tem importância fumar, não tem importância, o importante é curtir. O dinheiro é meu, o trabalho eu que faço, eu que mantenho meus vícios. Ouça o conselho de Deus, ouça o convite de Jesus: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos. A paz, a justiça e a alegria no Espírito Santo Deus dá ao homem, para que o homem não necessite mais de ter o seu prazer nas coisas fúteis. E Jesus, orando com os discípulos no Getsemane, vieram pegá-lo, prenderam ele e levaram ele a Pilatos. Aliás, antes de levar a Pilatos, levaram ao sumo sacerdote, interrogaram Jesus. É assim como nós o ouvimos dizer de ti: te fazes assim mesmo filho de Deus? Jesus ficou calado e muitos acusadores falaram. Ele falou isso, ele falou aquilo. E Jesus, mantendo-se em silêncio, o sumo sacerdote pergunta: dize-nos, eu conjuro-te pelo Deus vivo, tu és o Filho de Deus? Jesus já tinha sido ferido, já tinha muitos cuspido em seu rosto, batido nele. Como um ladrão, ele estava diante dos homens. Injustiçado, inocente ele era. Ele olhou para o sumo sacerdote e disse: em breve vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens dos céus, com grande poder e grande glória. Ele rasgou as suas vestimentas e falou que ele havia dito blasfêmias. Levaram ele manietado até a presença de Pilatos, governador de Roma, homem respeitado e temido por todos. Tinha a força da lei de Roma em suas mãos, o poder aquisitivo de um homem a mandado de um poder estava por detrás dele.
Maior pecado tem aquele que me entregou a ti. Jesus falou para Pilatos. Pilatos perguntou para os judeus: que acusações trazeis contra este homem? E eles disse: se ele não fosse salteador, nós não o entregaríamos a ti. Pilatos pergunta para Jesus: tu és o rei dos judeus? Tu dizes isto de ti mesmo ou outros te disseram de mim? Eu não sou judeu, teu povo me entregou, te entregou a mim. Que fizeste? Pilatos perguntou para Jesus. Foi 3 vezes e Jesus respondeu. E Pilatos não enxergou crime em Jesus. Jesus não era criminoso, Jesus não era assassino, Jesus não era ladrão, Jesus não era enganador, Jesus não era fariseu. Ele estava com a verdade, a própria verdade, diante de todos. Deus enviou seu Filho para salvar o homem do inferno. Pilatos quis soltar Jesus, mas eles gritaram: se você solta ele, não és amigo de César. Pilatos não viu crime em Jesus, digno de condenação. Lavou as mãos, dizendo: está inocente do sangue deste homem. Pilatos entregou Jesus à vontade dos judeus. Os judeus mataram Jesus, colocando ele no madeiro, mas ele estava cumprindo as profecias bíblicas. Na cruz ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Ele falou para o Pai: está consumado. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E ele adormeceu. Fez-se trevas naquele dia. Houve um grande terremoto naquele dia. O véu do tempo rasgou-se em 2. O centurião romano, que presenciou aquela cena, ele olhou para Jesus na cruz e disse: verdadeiramente este é o Filho de Deus. Quando feriu as suas costelas, saiu sangue e água. Jesus foi traído, como Estevão falou no Sinédrio, por aqueles príncipes. O apóstolo Pedro diz em Atos que eles foram homicidas. E eles, temendo, lembraram que ele havia falado que iria ressuscitar. Ué, por que temeu morto? Depois que morre não acontece mais nada. Tem gente que diz: você tem que temer o que está vivo, não é o que está morto. Porque morreu não pode fazer mais nada. É verdade. Quem tem poder de fazer alguma coisa é quem está viva. Depois que morre a pessoa não tem poder para nada. Mas Jesus não era qualquer homem. Jesus não era qualquer pessoa. Para muitos ele é um profeta, para outros ele é apenas um influenciador, para outros ele era avançado da sua época aos demais homens, um homem inteligentíssimo. Para muita gente ele é um, ele é outro. Mas para os cristãos ele é o Filho de Deus, o Salvador. Para os crentes ele
é o remidor de suas culpas, de seus pecados. Ele é o nosso justificador. Ele é o juiz de toda a terra. Ele é o rei dos reis. Foram à casa de Pilatos negociar com Pilatos. Pilatos, lembramos-nos que aquele homem, aquele enganador, ele havia falado que iria ressuscitar. Então coloca lá guardas para guardar o corpo dele, para que os discípulos não venham e diz, pega o corpo dele e sai por aí falando que ele ressuscitou. Jesus apareceu para os discípulos. 40 dias ele esteve com os discípulos, até subir aos céus. E ele falou, pregue o evangelho. Começa em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Depois que receberam o Espírito Santo, eles começaram a testemunhar das coisas que Jesus fez. Muitos sinais e prodígios Deus fazia pelas mãos dos apóstolos. Tentaram proibir eles de ensinar e falar no nome de Jesus, mas Pedro tomou a palavra e disse que importa obedecer mais a Deus do que aos homens. Jesus fala em Mateus, no capítulo, no capítulo 28, é dado todo o poder no céu e na terra. Eis que vos dou o poder. Ele diz em Marcos 16, em Mateus ele também diz que contra a sua igreja as portas do inferno não prevalecerão. Expressamente tentaram proibir os apóstolos, ameaçando chicotear os apóstolos, prender os apóstolos, mas não pôde conter nem mesmo as prisões, porque Deus era com eles. As portas que os homens tentaram fechar, Deus abriu, escancarou, e eles passaram pregando. Atos capítulo 4 diz que os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E não parou a divulgação do Evangelho. Os papas mataram muitos cristãos nos tempos das cruzadas e da Inquisição Católica. Muitos judeus foram mortos por os assassinos do grupo Hitler. Muitos crentes são mortos na Ásia, na Coreia, pelo mundo inteiro. Os cristãos são perseguidos, são odiados, porque eles falam em nome de Jesus o que Jesus mandou pregar, o Evangelho que denuncia a obra do pecado, a obra que o homem tanto insiste em viver, em praticar, o pecado. O mundo será destruído. Escapa, pois, tua vida. Jesus está voltando. Arrependa dos seus pecados, enquanto é tempo. Porque diz o profeta Amós, que chegará dias, diz o Senhor Deus, que sobre a terra enviarei fome, não fome de pão, nem sede de água, mas ouvi as minhas palavras. A falta do mantimento desestabiliza muita gente. Muita gente fica preocupada o que vai comer. Na época da pandemia, o desespero era tão grande que nos mercados o álcool acabava-se rápido. A alimentação, a procura de muitos alimentos era desesperador. Quem tem mais pode mais, quem tem menos pode menos. Mas quando a fome vier,
com a sua riqueza, o pobre com a sua pobreza, o homem do momento. Ele não vai poder, com tanto de dinheiro que ele tem, comprar. No mercado você compra o pão, o arroz, o feijão. Quando falta, quando notifica nas redes nacionais, nas televisões, quando é falado nas redes sociais, nas grandes emissoras do país, vai faltar isso, vai faltar aquilo, e as pessoas correm para abastecer o celeiro da casa. Ela não se importa com o próximo, ela retira tudo para ter em estoque para aquilo que vai acontecer. Mas quando vier a escassez da fome da palavra de Deus, o homem vai correr para um lado, vai correr pelo outro e não vai encontrar. Porque hoje a palavra está aos teus ouvidos, tinindo nos teus ouvidos, e você dá risada. Você escarnece, aumenta o som da porcaria do seu som para escutar o funk, o rock, pagode, sertanejo. Mas um dia você vai sentir falta da palavra de Deus. Você vai desesperar, correr atrás e não vai encontrar. O conselho de Deus para você agora: abandona a maconha, abandone a cocaína, abandone a cachaça, abandone a prostituição, a idolatria, abandone a avareza, abandone o pecado, converte-te a Deus. O teu corpo é templo de Deus. Você que destrói o corpo de Deus, Deus vai te destruir no dia do juízo. Mas muita gente ganha dinheiro vendendo bebida alcoólica. Muita gente ganha dinheiro, as adegas andam lotadas, as biqueiras estão lotadas. Mas um e outro dará conta com Deus. Tem até crente que diz que é crente vendendo bebida alcoólica nos seus estabelecimentos, induzindo o outro ao erro, ao pecado. Está escrito na palavra de Deus que o homem embriaga a mulher para si usufruir dela. Jesus está voltando. A era final chegou. É a última hora. Arrependa-se enquanto é tempo. Venha para Jesus, aceite o convite de Deus. Se salve. Se a tua mulher não quer ir para o céu, vai você sozinho. Se a tua mulher te traiu com outro homem e não quer reconciliar com você, viva você sozinho com Jesus. Não é para casar de novo, porque senão você está em adultério. Não é fácil servir Jesus, porque se fosse fácil, eu diria que é fácil. Mas é estreito o caminho da salvação. É poucos que encontram. Porque o mundo está seduzindo muita gente, atraindo muitas milhares e dezenas de pessoas. O amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Eis que o juiz está às portas. Quem tem ouvidos, ouça o que diz o Espírito Santo. Amém, irmãos? Deus abençoe. Praça da Arariba. Está tendo um evento ali na frente. Está um palanque lá, um som bastante alto. O pessoal está começando a montar as barracas aqui também. Graças a Deus, Deus deu graça para pregar aqui o Evangelho.